Amém. Gente, eu sou uma pessoa alegre, eu gosto de interagir, eu gosto de saber que vocês estão acordados. Então, amém? Bom, é muito bom estar aqui com vocês hoje à noite. O pastor já voltou para Florianópolis e eu e os meninos, a Edna, vamos voltar amanhã de manhã. Mas daqui a pouco estamos de volta de novo e daqui a pouco estamos de volta de vez. Amém? Então, ore conosco. Ore conosco essa missão que nós estamos. Eu quero agradecer vocês por todo o carinho, pelo amor que vocês têm demonstrado à nossa família nesse tempo aqui. E, de verdade, é difícil estar longe de vocês. A gente ama muito. E nós estamos muito empolgados com tudo que está acontecendo aqui. Nós acreditamos que o Senhor tem só mais para acrescentar a nós. Eu queria lembrar vocês mesmo, a Anice falou sobre as cestas básicas. Eu sou líder do Pilar de Missões, então, irmãos, a gente está precisando de ajuda com isso. Se você pudesse entregar aqui nessa caixinha aí, suas doações aqui, que ponta. Fardo de comidas ou alguns pacotes de arroz, de mantimentos. Você quer entregar uma cesta inteira? Uma coisa que eu sempre penso é que em qualquer momento eu posso estar a pessoa que está precisando dessa ajuda. A vida não tem garantia, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, então, enquanto que nós podemos ajudar, vamos ajudar os que estão precisando, porque um dia pode ser a gente, amém? Então, hoje à noite, eu quero compartilhar com vocês, eu quero fazer uma juntação de duas passagens do livro de Mateus, e algo que Deus tem falado comigo esses dias, e algo que eu vejo que é uma necessidade, uma dificuldade de nossos dias, que a gente está vivendo. Então, abre comigo no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Vamos iniciar no versículo 25. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia seu próprio mal. Essa é uma passagem bem conhecida. Essa passagem faz parte de um famoso sermão chamado Sermão do Monte, que Jesus estava falando com seus discípulos e uma multidão. Na verdade, capítulos 5, 6 e 7 compõe o Sermão do Monte. E Jesus está dando informações, está dando dicas, está falando como que nós devemos viver. Como como cristão que devemos viver. Se você quer saber onde começar, como ensinar alguém que é novo convertido, ou você mesmo, como que eu vivo essa vida cristã? O que eu devo fazer ou não devo fazer? Mateus 5, 6 e 7. Pode ser que você não gosta muito que você vai ler aí. Ou você vai querer, não, mas não é bem assim. Não, é bem assim.
As palavras de Jesus aqui é justamente um manual, uma palavra para que a gente saiba como viver. E uma das coisas que ele fala aqui no meio desse sermão é justamente sobre ansiedade, sobre a preocupação. E nós vivemos num mundo, numa geração muito ansiosa. Nós vivemos numa época, um tempo, onde que as preocupações tomam conta facilmente. Porque a gente vive numa geração onde que tudo corre rapidamente, tudo tem que acontecer aqui e ali, a gente não tem tempo para parar, o estresse, a pressão que tem sobre nós. A gente vive numa geração propícia para a ansiedade, para a preocupação. E eu acho incrível que Deus, Jesus, 2000 anos atrás, sentava em cima de um monte, diante dos seus discípulos, e a multidão sabia que hoje, 2019, a gente ia precisar dessa palavra. Ser humano, em qualquer geração. Mas hoje em dia nós estamos diante de uma dificuldade, de algo assim muito complicado para o ser humano. É por isso que a gente vê que uma das doenças do século é a ansiedade, é a depressão, é o ataque de pânico. Existe muito isso em nossos dias. E a geração que nós vivemos é algo que causa mais e mais e mais isso. A gente vê essa questão de internet, das crianças ficando na frente da tela, e é uma coisa passando cada momento, uma nova cor, uma nova coisa, para chamar a atenção deles. E isso vira viciante. Mas isso também causa a gente a não saber a como ter paciência, a não saber como esperar. Tem que ter alguma coisa toda hora, mas ao mesmo tempo que a gente deseja alguma coisa toda hora, isso cria uma ansiedade em nossos corações, em nossas mentes. E o que eu quero falar com vocês hoje é sobre as palavras de Jesus diante de tudo isso. 2000 anos atrás. Eu sei que tem pessoas, e provavelmente tem pessoas sentadas aqui hoje que até estão tomando remédio porque estão passando por crise de ataque de pânico, que estão passando por crise de ansiedade. E eu sei que existem questões químicas no cérebro e coisas que acontecem que nos levam a precisar em momentos diferentes tomar remédio. Eu não estou contra isso. Mas o que eu quero falar para vocês hoje é que Jesus está falando aqui sobre essa questão de preocupação, de ansiedade. E ele está dizendo aqui, no básico do básico, confia em mim. Confia em mim. Muitas vezes nossa ansiedade, nossa preocupação vem por causa de uma falta de fé que Deus vai fazer o que falou que vai fazer. E o que Jesus está falando aqui é: não faça isso um hábito na sua vida. A gente é ser humano. Tem dias que, sabe, tudo acontece, a gente se estressa, a gente preocupa, acontece alguma coisa na nossa vida. E nossa reação primária é ansiedade, preocupação, estresse. Gente, isso é normal de ser humano. Mas o que não é normal diante de um Deus tão grande que cuida de nós é de permanecer naquilo. É de permanecer naquilo, de permitir que isso seja um hábito. E o que acontece muitas vezes, quando nós começamos a preocupar demais com algo, quando permitimos que a ansiedade sobre uma situação tome conta de nós, é que nós acabamos tendo prioridades erradas. Aquilo que está acontecendo grita mais alto do que o Deus que nós servimos. Aquilo que está acontecendo chama a nossa atenção de tal forma que a gente começa a agir, tem que fazer alguma coisa, meu Deus do céu, e a gente já planeja, a gente já começa a fazer algo que muitas vezes acaba sendo algo errado também. Porque a gente está desesperada. Porque eu estou preocupado, estou ansioso, eu tenho que fazer alguma coisa. O mundo em que nós vivemos hoje
nos ensina que a gente precisa cuidar das coisas, da força do meu braço. Eu tenho que ver que está tudo certo. E se não está, eu tenho que fazer alguma coisa. E a gente vê Jesus aqui dizendo: eu cuido dos pássaros. Eu visto o lírio do vale, do campo. Se eu cuido deles, o quanto mais que eu cuido de você. Mas a geração que vivemos, nós esquecemos disso. Por quê? Porque toda hora tem alguma coisa vindo. Toda hora tem alguma coisa acontecendo. E nós estamos bombardeados dia após dia com essas coisas. E se nós não estamos nele, sabendo quem ele é em nossas vidas, essas coisas tomam conta. Nós temos que entender que fé em Cristo e preocupações excessivas são contrários um ao outro. Você não pode ter junto uma fé verdadeira em Cristo e preocupação extrema, excessivo. Por quê? Porque essa preocupação excessiva vai engolir sua fé em Cristo. Vai começar a gritar mais alto do que você sabe que é a verdade. E daqui a pouco você vai estar procurando um homem, procurando uma mulher ou você mesmo para resolver algo que é algo que você deve olhar para Deus, para Jesus. No livro de Filipenses, a gente vê que o apóstolo Paulo, você abre comigo, Filipenses 4. Versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo fala o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. De coisa alguma. Isso assim atingiu bem aqui. Porque tem coisas que a gente justifica, não mais. Olha a situação. Não, mas Jesus entende. Mas aqui está falando, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Muitas vezes as coisas tomam conta e nós esquecemos que nós servimos o príncipe da paz. Eu não sei se você já viu alguém passando por algo muito difícil, você pensa, como é que essa pessoa tem paz? Irmãos, somente nele que nós podemos andar em paz no mundo que a gente vive. Eu falei para vocês que estavam aqui no Congresso da Família que o pastor basicamente já me baniu de ler as notícias do Jornal de Manaus para ele. Eu gosto muito de ver o jornal, eu tenho o DM24, Portal Holanda, aí eu vou assistindo. Aí geralmente a gente entra no carro e eu vou começar a olhar ali nas histórias. Mataram tanta gente, aconteceu esse acidente, aí tocou fogo nisso, aí isso, aquilo. Aí ele, para com isso, pelo amor de Deus. Para de falar sobre essas coisas. O mundo é mau. Existe muita coisa acontecendo que é ruim ao nosso redor todos os dias. Todos os dias. E se a gente permita que a ansiedade, essa preocupação excessiva toma conta de nossos corações, a gente não vive mais. E nos tornamos escravos a essas coisas. Nos tornamos escravos à preocupação. Aí agora não vou mais aqui porque eu não sei o que vai acontecer. Agora eu vou ter que fazer isso. Agora isso e aquilo. Agora não saio mais da minha casa. Dá vontade às vezes ficar fechado na minha casa. Mas não é isso que Deus quer de nós. E não quer isso para nós. Então nós precisamos entender que entregando tudo isso a Ele, nós podemos viver uma paz que excede todo o entendimento, nas coisas boas e nas coisas ruins.
Uma ansiedade, uma preocupação excessiva, muitas vezes se torna pecado em nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos servindo essa ansiedade e preocupação em vez de Deus. Isso se tornou um ídolo, muitas vezes. E nós precisamos prestar atenção nisso. Bem, eu quero que vocês entendam muito bem. Eu não estou falando de alguém que está com problema químico no cérebro, que está com problema. Mas eu estou falando sobre nossas vidas em geral, como cristã. Muitas vezes isso nos faz querer adiantar coisas também. Né? Então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Nós começamos a acharmos que nós mesmos temos que resolver as coisas. E nós perdemos o que está acontecendo de verdade ali. Que esse Satanás, o inimigo, ele quer que você saia do foco. Ele quer tirar a sua mente daquilo que é verdade, aquilo que é belo. Ele quer tirar você até do serviço para o Senhor. Por quê? Porque eu estou com tantas preocupações, ansiedade sobre as coisas, essas coisas estão acontecendo, isso, aquilo, então eu não consigo. Eu não consigo. E o que acontece? Satanás usa isso para que a gente dê desculpa na nossa vida cristã. Que dá desculpa que não dá mais para ir para a reunião, porque isso, aquilo na minha vida. Aí pode acontecer isso, isso, aquilo. A gente não leva mais os filhos para as reuniões de jovens. Porque não, mas você não sabe tudo que eu tenho, isso, aquilo. E a gente não percebe que essas coisas, na verdade, muitas vezes vêm de uma vida de preocupação e ansiedade. Isso já toma conta. A nossa vida se vira um estresse. E mais nós saímos do foco. Nossos olhos estão tirados do foco. E o nosso foco se torna nós mesmos. Nosso foco se torna nossa vida. E sabe uma coisa? O desejo de Deus é que você tenha uma vida plena. Essa é a palavra de Deus. Uma vida abundante. Mas isso é nele. Porque não existe vida plena, vida abundante e verdadeira fora dele. E muitas vezes nós enganamos nós mesmos pensando que correndo atrás dessas coisas, fazendo isso aquilo, vai fazer minha vida melhor. E na verdade, isso traz ansiedade e preocupação. Muito mais. Então nós precisamos prestar atenção em onde que está o nosso foco. O que está trazendo essas preocupações, essa ansiedade? E começar a rever algumas coisas. Eu acho interessante aqui o argumento de Jesus. Né? Ele vai um por um com várias coisas. Ele fala primeiramente que a vida é mais importante que comida ou roupas. Não, mas é uma coisa básica, necessidade básica. E diz que vai cuidar de mim, sim. Mas ele chega ao nível, ao ponto que ele quer que a gente entenda que até o mais importante que a gente vai comer ou vestir é a nossa vida. O valor mais alto que tem é uma vida. E ele preza isso. Por que você se preocupa com essas coisas? Sua vida vale muito mais. É mais importante que comida, que as roupas. Mas que ele vai cuidar porque ele cuida dos pássaros. Ele sabe quando cada pássaro cai. Não sei se você tem pombas na tua casa, mas as benditas pombas que vai fazendo cocô em tudo, faz um estrago lá em casa. E, portanto, que me dá vontade de ir lá matar todos. Eu penso, Deus vai saber que foi eu que matei, que vai cair uma. Ele sabe quando cada pássaro cai. Então, quanto mais Ele vai cuidar de você.
Eu não estou falando aqui sobre aqueles itens que você quer que não é necessário. Porque a gente tem aquelas coisas que a gente quer, mas as coisas básicas de vida, de cuidados, Deus cuida de nós se a gente confia nele. Pode ser que não é a comida que você queria comer naquele dia. Pode ser que não é exatamente a roupa que você quis vestir. Eu lembro na época que eu era criança, meus pais financeiramente estavam com muitas dificuldades. Então a minha avó fazia a minha roupa. Irmãos, minha avó costurava bem, mas ela fazia o tipo de roupa que ela gostava, queria que eu vestisse, sabe? E de ter que colocar aquela roupa, e vestir aquela roupa, eu queria morrer de vergonha às vezes. Não era necessariamente a roupa que eu queria, não era roupa comprada na loja, como todas as minhas amigas. Mas hoje que eu sou mais de idade, um pouco mais, eu olho e eu agradeço ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor. E eu ainda falo que um dia eu vou aprender a costurar, porque se um dia eu preciso fazer roupa para meus filhos, eu não quero que eles passem vergonha. Então, assim, Ele cuida de nós. Pode ser que não é o que a gente queria. Mas muitas vezes também nós pedimos coisas dele que ele sabe que se ele entrega para nós, vai nos levar à destruição. Não vai ser bom para nós. Ou não é a hora, não é o tempo ainda. E nós temos que ter um entendimento, uma maturidade espiritual de perceber isso. E de entender que eu posso querer esse carro, mas não é que eu preciso daquele carro. Portanto que parece que eu preciso. Porque é difícil a questão de ônibus em Manaus. Mas não é uma necessidade básica. E Ele sabe o horário e o tempo e o momento. Para tudo. E muitas vezes, hoje eu percebo que na grande misericórdia dEle, Ele não me dá o que eu peço muitas vezes. Então Ele fala, não se preocupa com essas coisas. A preocupação não vai adicionar nenhum dia à sua vida. Se eu pudesse contar os dias que eu gastei me preocupando, as noites mal dormidas preocupando, eu ia perceber o quanto que eu perdi. Ele cuida de nós. Ele está sob controle de tudo. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele fala que se veste as flores. E nós somos mais importantes que as flores. Tanto que ele se veste as flores mais bonitas do que a roupa de Salomão. O homem mais rico da história. Então, quanto mais que Ele vai cuidar de nós? Ele se preocupa sobre essas coisas. Conosco. Ele cuida de nós. Mas quando nós permitimos que essas preocupações se tornam excessivas em nossas vidas, nós nos tornamos igual aos ímpios, aqueles que não conhecem Jesus. Porque quando a gente não confia no nosso Deus, nós estamos vivendo igual alguém que não conhece Deus. Ele cuida de nós. Ele olha para nós e Ele fala, eu conheço os pássaros, as flores. Quanto mais que eu conheço o que você precisa. E Ele termina dizendo que é suficiente as tribulações de cada dia. É suficiente. Já tem muito para hoje, eu não preciso preocupar já para amanhã. Eu penso assim, quantas coisas de tribulação acontecem ao meu redor que podia me atingir ou está me atingindo que eu não percebo porque Ele está cuidando de mim. Você já pensou nisso? Já teve aquele pensamento andando no trânsito de Manaus? Quantos anjos que tem por aí que por pouco eu não bati carro, por pouco alguém não me bateu. Aí tinha alguém cuidando.
Na minha cidade, muitos de vocês sabem, outros de vocês que são mais novos não sabem, mas eu sou de uma cidade nos Estados Unidos que, em 2011, sofreu um tornado que destruiu 1/3 da cidade. Meus avós, minha tia, perderam tudo, tive que ser resgatado da casa. A área que eu cresci não deu para reconhecer mais. Uma tragédia, 161 pessoas morreram, uma cidade pequena. Muita gente ferido. E quando começou a sair as histórias das pessoas que sobreviveram ao tornado, que estavam no meio do tornado mesmo, que sobreviveram, começou a sair um monte de história contada por várias crianças. A mesma história. Dizendo que os homens borboletos estavam ali com eles. Que o tornado estava para me sugar e um homem borboleta ficou em cima de mim e não deixou me levar. E a gente estava no carro, nosso carro estava voando no ar e um homem borboleta pegou nosso carro e colocou de volta no chão. Eu estava no closet da minha casa e as coisas estavam desabando ao meu redor e um homem borboleta segurou a minha mão e falou que estaria tudo bem. As mesmas histórias. E a criança, com a perspectiva que a criança tem, todos eles chamaram de homens borboletas. E foi algo que impactou tanto a minha cidade que hoje você vai ver várias estátuas de borboleta em toda a parte da comunidade. Eles fizeram um parque dedicado a essas histórias dos homens borboletas. Só que nós que conhecemos Jesus sabemos quem são os homens borboletas. Os anjos que estavam protegendo. É cada história assim, incrível. E você vê como Ele cuida de nós, mesmo que a gente não percebe muitas vezes. Interessante aqui porque Ele aqui está falando para a gente não se preocupar. E eu entendo também que muitas vezes precisamos ser pacientes naquilo que a gente está vivendo e fazendo, em vez de ficar todo transtornado e meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E começar a agir fora do desespero. Ele disse, espera. Seja paciente. Espera em mim. Mas essa espera não é que você senta e faz nada para o resto da vida. Mas é que a gente começa a entender que Ele está cuidando de nós, então nós temos que confiar nisso. Nós temos que acreditar que Ele vai trazer o que nós precisamos. Em capítulo 6, mais um pouquinho mais para cima, a gente vê a oração do Pai Nosso. E eu acho incrível porque uma frase na oração Pai Nosso é justamente ligado com essa história aqui sobre ansiedade que Ele fala conosco. Ele fala em versículo 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu acho interessante que o Pai Nosso, quando os discípulos pediram para Jesus, nos ensina a orar, e o Jesus está aqui, Ele está falando assim que você deve orar. Ele não fala, peça o pão da semana inteira. Peça o pão do mês todo. Peça o pão para o ano inteiro para a sua família. Ele fala o pão de cada dia. Dá-nos hoje. Isso é muita confiança em Deus. Isso é muita confiança em Deus. De você não saber se amanhã vai ter pão na sua mesa e confiar que, Senhor, nos dá o pão de cada dia. Ele está nos ensinando que nossa oração deve ser sim, de uma oração de confiança, de acreditar que Ele vai sim cuidar de nós. Eu não sei se vocês já ouviram a história de um missionário chamado George Mueller. George Mueller era um missionário que, nos 1800 e pouco, e ele nasceu no início de 1800, e morreu lá para o final do século, e ele era um homem que iniciou a vida dele fazendo tudo de ruim. Ele era ladrão, ele fazia muita coisa ruim.
Ele nasceu num país na época chamado Prússia, que hoje é a Alemanha. E ele teve um encontro com Jesus, mudou a vida dele. E ele foi enviado como missionário para a Inglaterra. Ele chegou lá e ele percebeu as ruas cheias de órfãos. Na época tinha muita doença, muita praga que acabava matando muita gente de uma vez só. Então tinha muita criança que perderam seus pais por causa dessas doenças. Eles estavam em situações muito precárias. E na época não existia orfanato. Esse negócio, essa ideia não existia. E Deus começou a falar com ele sobre cuidar dos órfãos. E eu tenho um livro, biografia da história da vida dele, que eu li com minha filha Arison quando ela era mais nova, e eu acabei de terminar com meu filho Liam. E esse livro, a vida do George Mueller, ele impacta muito nossas vidas e confronta muito nossas vidas. Porque ele era um homem que confiava tanto em Deus, tanto em Deus. Ele literalmente, tudo que entrava e tudo que saía para o orfanato, ele marcava, listava. Fulano deu tanto dinheiro. Fulano deu uma roupa para uma criança. Aí essa roupa foi dada para o fulano. Ele notava tudo. E ele orava. Ele pedia ao Senhor para as coisas de todos os dias. E semana passada eu estava terminando o livro com Liam. E chegou parte da história onde que ele já está com mais de 1.500 órfãos. Imagina, gente. 1.500 órfãos. E as casas que eles tinham, tudo que eles tinham lá, literalmente foi entregue a eles depois de oração. Na época não tinha um marketing para fazer, para falar, para pedir. Ele orava e Deus trazia. Aí chegou o dia onde ele estava com mais de 1.500 órfãos e era cedo de manhã. E a mulher que cuidava da refeição dos órfãos chegou com ele e falou: Sr. Mueller, não tenho nada para dar para eles para café da manhã. Estão todos no refeitório esperando, não tem nada. O que eu faço? Ele falou: peraí, nós vamos orar. Ele chegou lá no refeitório, ele orou, ele olhou lá, tinha mais de 1.500 órfãos, todos vestidos, fardados, na frente das suas cadeiras, e cada cadeira com um prato e um copo vazio. Aí ele falou: vamos esperar e ver o que Deus vai fazer. Vocês podem sentar. Ele mandou 1.500 órfãos a sentar na frente de um prato vazio com um copo vazio, confiando em Deus que Deus faria alguma coisa. E ele esperou. Ele ficou ali e as crianças sentados e de repente, pá, 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 pá. E ele abre a porta. É o padeiro. Você é o Sr. Mueller? Sou. É o seguinte, uma voz me acordou 2 horas da manhã e falou que eu tinha que fazer não sei quantos pães para entregar a você. Você quer esses pães? Quero. Tá, eu tô com essa caixa, tenho mais 2 caixas dessa lá no carrinho. Aí ele começa a entregar. Deu para cada criança. Cada um tinha um pão para comer. Mas não tinha nada para beber. Aí as crianças ali começaram a comer o pão e de repente, pá, 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 ele abriu a porta. Era um homem que entregava leite na cidade. O carrinho dele quebrou bem na frente do orfanato. Aí ele fala: Sr. Mueller, eu estou com muito leite no carrinho, eu não vou conseguir nem consertar meu carrinho para sair com tanto peso. Você não quer uma parte desse leite? Aí o Sr. Mueller abriu a porta um pouquinho mais para o homem enxergar todas aquelas crianças. Aí ele olhou e falou: é de graça, tá? É de doação. E ele: então eu quero. Aí ele entrou com essas coisas enormes que tinha na época de leite, 3 grandes. Aí cada copo ficou cheio de leite para cada criança e ainda sobrou um pouco para colocar na chá deles da tarde. Esse homem é um homem que confiava literalmente no pão de cada dia para mais de 1.500 órfãos.
Não somente para a vida dele, mas 1.500 órfãos. E eu percebo o quão pequeno que é a minha fé. Deus, em todas as situações, cuidou dele, cuidou dessas crianças. Então, essa palavra de Mateus 6 foi muito real na vida de George Mueller. E deve ser muito real em nossas vidas. Para que a gente preocupa tanto quando nós temos o Criador, o Senhor dos Senhores, aquele que tem nosso fôlego nas suas mãos? Ele cuida de nós. Ele sabe o início, Ele sabe o final.